Olá, galerinha da Tia Fernanda. Hoje nós iniciaremos mais uma videoaula com a disciplina de ciência e o nosso assunto de hoje falaremos sobre a água. Um assunto bem interessantíssimo na nossa disciplina de ciência. Vamos lá conhecer um pouco sobre a água? Vocês sabiam que aproximadamente 70% do corpo humano é formado por água? Pode-se dizer que ele é um grande tanque de água em que estão dissolvidas várias substâncias. É nessa mistura que ocorrem as reações químicas da vida, ou seja, a combinação de substâncias transformadas em novas substâncias. Parece até que nós boiamos. Vamos ver direitinho aí como acontece esse processo de água na face do ser humano. Quando um bebê ele está na barriga da mãe, ele tem 95% do seu peso de água. Uma criança recém-nascida, essa proporção passa para 80% e vai diminuindo até a vida adulta, quando pode chegar até 40%. Mesmo assim, é muita água. É verdade que a quantidade de água no corpo de um adulto ele varia bastante, dependendo inclusive da quantidade de gordura. Onde há muita gordura, há menos água. A água ela está presente nos diversos órgãos do sistema do corpo, de acordo com a função que cada uma delas desempenha, como por exemplo, o pulmão, o fígado, sangue, rins, músculo, peles e ossos. Podendo verificar a presença de água em nosso corpo através do suor, da saliva e da urina. Todos os animais e plantas têm água, só a quantidade que varia de uma para outra. É bastante interessante que vocês possam perceber que a água é essencial na vida do ser humano. Vamos lá acompanhar mais um pouquinho para nós aprendermos mais sobre a água. Vamos ver um pouco da água no planeta Terra. Bem, vamos começar logo bem aqui uma pergunta interessante. Por que chamamos o nosso planeta Terra e não o planeta Água? Bem, mas isso não nos interessa tanto. Vamos conhecer e ver o quão é importante a água nas nossas vidas. Vamos lá. De acordo com o gráfico, vocês podem perceber que 97% dessa água é água salgada. Apenas 3% é composta de água doce. E essa água doce, nós podemos encontrar ela nos rios, nos lagos, nos poços. Apenas 3% que nós temos dessa água no nosso planeta que serve para o nosso consumo. Pois bem, a maior parte dela não serve para o nosso consumo. Então, por isso que nós temos que preservar a água no nosso planeta, viu? Vamos lá. Vamos conhecer um pouco do estado físico da água. Nós sabemos que a água ela passa por 3 processos. Primeiro, estado líquido, depois sólido e o gasoso. Nós sabemos que a água ela tem um processo, ela passa por todo um estado. Analisamos direitinho. Onde nós podemos encontrar a água no estado líquido? Elas são encontradas nas chuvas, nos rios, lagos, mares, na água que sai das torneiras das nossas casas. E a água sólida, Tia Fernanda, nós encontramos onde? Nas chuvas de granizo, nas neves, nos icebergs. O que é icebergs mesmo, Tia Fernanda? Icebergs são aquelas colunas de gelos formadas no oceano, nos mares. E a água no estado gasoso? Ela pode ser exemplificada pelo vapor de água presente no ar que respiramos. Ela não é visível, nós não podemos ver esse vapor que nós respiramos. Porém, quando nós colocamos a água para ferver, nós sabemos que com a temperatura bem alta, a água ela vai se evaporando. Aquele vapor nós chamamos de água no estado gasoso. Deu para entender direitinho? Agora nós iremos conhecer quais são as propriedades da água. A água ela pode ser incolor, inodora e insípida. Tia Fernanda, quais são as propriedades da água? As propriedades são essas? Incolor, inodora e insípida? Sim, mas por que nós chamamos de água incolor? Simplesmente porque ela não tem
cor. E por que, tia Fernanda, que ela é inodora? Porque ela não tem cheiro. E quando é que ela é insípida? Quando ela não tem sabor. É bem simples e fácil de entender. Incolor, quando ela não tem cor. Inodora, quando ela não tem cheiro. E insípida é quando ela não tem sabor. Essas são as propriedades da água. Agora nós iremos conhecer o estado físico da matéria. Bastante interessante. Como é que isso ocorre? Nós sabemos que a água, ela é encontrada no estado líquido, né? Nós, como a tia Fernanda já explicou antes, nós encontramos ela nos mares, nos lagos, nos oceanos, na torneira da nossa casa. Porém, ela passa por um processo, ela entra, é um estado, quando ela sai de um processo, no caso, por exemplo, quando ela sai do líquido para entrar no sólido, aqui ela passa por um processo. Nós iremos conhecer passo a passo agora. Vamos lá? Aqui, ó, nós temos o aumento da temperatura e a redução da temperatura. Eu quero que vocês analisem aqui direitinho na parte superior da tela. Eu coloquei aqui, ó, aumento da temperatura e coloquei um desenho de um termômetro, né, com a cor vermelha, a temperatura alta, que simboliza a cor quente. Então vocês já sabem que ela está aqui numa temperatura elevada. Vamos dizer, vamos simbolizar que está quente. E a redução da temperatura, eu coloquei a cor azul, que simboliza na cor fria, né, uma temperatura baixa. Então, vamos analisar direitinho aqui como acontece o processo de um estado para o outro. Vamos lá? Nós temos aqui, isso nós chamamos de sublimação. É um processo, olha. É todo um processo saindo de um estado, passando para outro. Vamos ver como é que se dá o nome da água quando ela está no estado líquido e vai para o sólido. Nós chamamos de quê? Solidificação. A tia Fernanda vai dar um exemplo. Digamos que eu pegue essa água do estado líquido e coloco ela num recipiente e levo ela para o congelador. No caso, ela está entrando, né, numa temperatura baixa. Um congelador é frio. Então, ele vai o quê? Solidificar, ele vai petrificar. Então, a água saindo do estado líquido para o sólido, nós vamos ter um estado físico de solidificação. Agora nós vamos fazer o contrário. A água já está no processo de solidificação e eu quero voltar para o estado líquido. Então eu vou tirar da temperatura baixa, vou levar uma temperatura mais alta. No caso, eu vou tirar da geladeira e colocar ela fora. Então a temperatura fora é alta. Entendeu? Muito quente. Então o gelo vai derreter, voltando ao seu estado natural. Então nós chamamos de fusão. É a mesma coisa que eu pegar um picolé e tirar do congelador. Então ele vai derreter, ele vai virar líquido de novo. Então nós chamamos isso de fusão. Deu para entender direitinho? Aqui o estado líquido entrando no sólido, ele chama solidificação. E quando ela está no estado sólido e volta para o líquido, nós chamamos de fusão. Vamos conhecer agora outro processo. Digamos que nós estamos no líquido e vamos para o gasoso. Nós chamamos isso de vaporização. É como se eu colocasse a água numa panela e levasse ao fogo, a uma temperatura muito alta, quente. Então a água vai o quê? Evaporar. Nós chamamos de vaporização. E quando eu quero voltar ela para o estado líquido, está no gasoso e vou voltar para o líquido. É como se eu colocasse a panela, a água quente dentro, fervendo e tampasse. Quando eu levanto aquela tampa, aquelas gotículas de água que estão na tampa da panela, ela vai voltar para o seu estado líquido. Quando a água está no estado gasoso e vai voltar para o líquido, nós chamamos de condensação. O que é condensação? É quando a água está no estado gasoso e volta para o líquido. Tia Fernanda, mas como é que eu sei que está um gasoso que vai para o líquido? É bem simples. É só verificar na tampa da panela que estava no fogo. Quando você levanta, você vê que aquelas fumaças, né, aquele vapor, ele formou várias gotículas de água.
Pois bem, aquele vapor ali, ó, é a água voltando para o estado líquido. E isso nós chamamos de condensação. Deu para entender como é bem interessante o estado físico da matéria? Ela passa por todo um processo, olha aí, ó, de sublimação. Temperatura baixa e a temperatura alta. Vamos revisar mais uma vez? O líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. O sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. E o líquido para o gasoso? Vaporização. E do gasoso para o líquido, condensação. Tudo isso daqui é um processo de sublimação. Deu para entender direitinho? Agora nós iremos aprender o ciclo da água no planeta Terra. Vamos lá. Na verdade, todos nós fazemos parte do ciclo da água em todos os momentos das nossas vidas. Então vamos lá aprender como funciona todo esse processo. Vou começar pela evaporação. Todas as vezes que o sol aquece as águas dos rios, oceanos e lagos, elas se evaporam. Daí, as moléculas de águas que estavam em seu estado líquido, elas saltam em forma de vapor. Nós conhecemos como o estado gasoso. Elas vão evaporando. Daí, esse vapor sobe, né? Ele vai subindo, provavelmente com o ar que foi aquecido na superfície, devido ao sol e outras dinâmicas mais complexas em jogo. Mas na medida em que ela sobe com a temperatura global, esfria, o vapor de água se condensará em pequenas gotas. Elas vão se condensar em pequenas partículas, formando assim as nuvens. Elas vão se juntando até ficar bem pesadas. Daí acontece a precipitação. O que é precipitação, tia Fernanda? Precipitação é a queda da água em forma líquida. Mas se o clima estiver frio o suficiente, essas gotas podem cair em forma de neve. E se estiver muito frio mesmo, elas cairão em forma de gelo, que nós conhecemos como granizo. Já as plantas, elas captam as águas que ficam abaixo do solo, até onde as suas raízes vão. Ela usa essa água para transportar nutrientes para as folhas. Ela também usa essa água para fazer o processo da fotossíntese. Então, esse é o processo chamado de transpiração. Deu para entender direitinho? É isso aí. Agora, estude com muito carinho. Beijos da tia Fernanda e até a nossa próxima aula. Tchau!